Eu acompanhei a notícia desse acidente que, enfim, a gente está chamando de acidente, que aconteceu com a brasileira, a Juliana Marins, que ontem, infelizmente, a gente ficou sabendo que, enfim, as buscas, as equipes de busca, que até então não consegui entender de fato o que eles fizeram nesses últimos dias, a não ser achar o corpo dessa menina ontem. E eu acho que suscita muitas discussões, que o turismo no mundo explodiu, o turismo no Brasil explodiu e nem sempre fiscalização, organização, leis acompanham o que essas demandas da sociedade. E eu vou trazer um exemplo para vocês como de fato é possível que seja organizado, que seja principalmente seguro para todo mundo. Eu, sei lá, mais de 20 anos fui para Nova Zelândia 2 vezes, e é um país que é conhecido como o país dos esportes radicais, então assim, tudo de maluquice que acontece na Nova Zelândia, rafting de barco, bungee jump de, sei lá, 130 metros de altura, salto de paraquedas, eu saltei de paraquedas, e você não registra mortes. Ou se registra, assim, não tem notícia de vítimas de acidentes, de pessoas que se machucaram praticando esses esportes. Por quê? Eles levam a questão do turismo muito a sério e, principalmente, a vida das pessoas, que é o que a gente vê que não acontece na Indonésia, como tudo leva a crer, porque, assim, todas as notícias que vieram de lá é que, assim... Você não casou na Indonésia? Eu casei na Tailândia. Na Tailândia, perto, mas a Tailândia não tem... Só para incluir um dado nisso que você está falando, Marilis, só nesse vulcão, na trilha desse vulcão, Rinjani, que é a trilha que a Juliana estava fazendo, nos últimos 5 anos foram 8 mortos, incluindo montanhistas, pessoas especializadas em estar ali. Então, assim, isso realmente demonstra um descaso com a segurança das pessoas que estão lá, assim. E ela estava lá caída, lá naquela ribanceira, sei lá, 500 metros abaixo, os passeios continuaram como se nada estivesse acontecendo. Era para ter tudo parado. A gente não sabe, de fato, se houve apoio e esforço suficiente dessas equipes de busca para recuperar, para encontrar essa menina. E, principalmente, eu acho que é uma coisa que está sendo muito pouco falado. O que aconteceu com essa menina? Ela ficou para trás? O guia deixou para trás? O que exatamente aconteceu para que ela caísse e ficasse desamparada ali? E aí, trazendo o assunto para o Brasil, porque a gente está falando, né, de fora, mas é uma coisa que acontece muito aqui também, esse caso do Rio de Janeiro, que felizmente não teve mortes, para quem não está acompanhando, agora, na sexta-feira ou no sábado? Foi sábado de manhã. Foi sábado de manhã. Tem um passeio que está muito popular aqui no Rio de Janeiro, que de uns 2, 3 anos para cá está reunindo muitas pessoas, muitos turistas de fora e até moradores daqui, que são os passeios de stand-up paddle para ver o sol nascer. Então, assim, centenas, mais de uma centena mesmo, de pranchas ali de stand-up se reúnem, principalmente no posto 6 em Ipanema. Eu sei porque eu nado e faço canoagem ali. E saem mar adentro para ver o sol nascer. Lindo, legal, um passeio super bacana, impulsiona o turismo, impulsiona os negócios. Só que assim, não tem regulamentação nenhuma, a gente não sabe quem são essas pessoas que estão fazendo. E eu estava com segunda-feira, eu fui remar e era o assunto da segunda-feira. O que os instrutores ali da canoagem estavam falando, que muitas dessas pessoas viram uma possibilidade de negócio, começaram a comprar prancha, chegam ali na beira da praia, fazem uma página no Instagram, chega gente em ônibus de qualquer lugar, gente que não sabe nadar, gente que não tem a menor experiência no mar, e a gente está falando de mar, gente, não é porque está ali na beira que você pode... Então, assim, ficaram dezenas de pessoas à deriva por algumas horas, a quase 3 quilômetros da costa. Teve que chamar o corpo de bombeiros, ou seja, ainda é gasto público e sim, poderia ter acontecido uma tragédia, porque tinha algumas pranchas que são infláveis, ou seja, algumas pranchas começaram a esvaziar e as pessoas ficaram lá
assoprando. Vazia? Algumas pranchas são infláveis, dessas pranchas. Porque é isso, as pessoas viram uma possibilidade de negócio assim. E aí compra mais barato e vai embora. Vai uma pessoa com 20... E aí não tem entendimento de como está o tempo, do vento. O que aconteceu, Pedro, foi que teve uma rajada de vento ali na Princesa Isabel, que pegou as pessoas quando estavam ainda numa parte mais rasa do mar e levou lá 4 quilômetros para dentro. 4 quilômetros para dentro e quase acontece uma tragédia. E aí a prefeitura vai lá, a prefeitura vai lá, proíbe tudo, aí não pode. Gente, não dá para proibir, falar que vai regulamentar, que vai fiscalizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois que você já está tendo problema, né? O problema já estava dado e assim, todo mundo falava que era uma questão de tempo para... Eu só queria ressaltar um ponto. Eu acho que precisa ter regulação para atividades turísticas, eu acho que precisa haver responsabilização por quem organiza essas coisas e tal. Agora, se você lê um pouco, e eu só dei uma lida rápida, tá? A respeito de turismo de aventura na Indonésia, hoje de manhã, porque decidiram que era importante trazer esse tema para o Central Mail. E como vocês decidiram, tá, tudo bem, vamos falar um pouco sobre isso. Tudo que eu li em meia dúzia de Googles hoje de manhã sobre turismo de aventura na Indonésia que é perigoso. Mas não é porque aconteceu isso agora? Não, coisas em inglês, coisas antigas. É perigoso, tem pouca infraestrutura. Eu não quero que pareça insensível de forma alguma. Já está não, tudo bem, então cala a boca. Não, mas o problema é o seguinte, eu lembro um troço que, num determinado momento, nos anos 90, me comoveu profundamente, que foi a morte do Pepe. Pepe foi um cara que transformou o Rio de Janeiro. Ele foi um grande surfista, um grande voador de asa delta, um cara desses de esporte radical. E ele, na virada dos anos 70 para os anos 80, ele fez parte de uma geração ali com o Bocão, o Rico, Cadu Moliterno e André de Biasi, né, Evandro Mesquita, quer dizer, era uma época que estava aqui no Rio, estava rolando Blitz, Armação Ilimitada, que era uma delícia de programa de televisão para a nossa idade. Pois é, tinha toda uma estética. E o Pepe é o cara que trouxe a ideia do sanduíche natural. Ele começou a vender sanduíche natural para fazer grana na praia e inventou um negócio. Hoje, se a gente tem tantas casas no Rio, o Rio é hoje conhecido como um lugar que tem casas de sucos e sanduíches naturais. O Pepe inventou essa coisa. O Pepe inventou esse negócio. Quer dizer, o cara era um baita de um visionário ainda por cima. E ele morreu num acidente de asa delta no Japão, num acidente trágico. A asa delta dele fechou o tempo virou, o vento virou, veio um nevoeiro, ele bateu com a asa delta dele de frente para uma montanha e morreu. Tentaram resgatá-lo, ele ficou ainda pendurado durante um tempo com vida, mas teve um momento que não conseguiram fazer o resgate porque as condições meteorológicas estavam ruins, porque isso, eu não vou lembrar dos detalhes todos. O ponto aqui que eu estou querendo fazer é o seguinte: turismo de aventura, mesmo quando você é um exímio voador de asa delta e você está num ambiente controlado com equipes de resgate, num país de primeiro mundo que está acompanhando, porque são vários voadores profissionais, mesmo nessas condições, e quando você faz esse troço muito bem, mesmo assim, você está fazendo uma coisa que te põe em risco. Eu só acho que isso é uma coisa que eu falo com os meus filhos. Eu tenho uma filha que é uma jovem adulta e 2 filhos adolescentes. Eu falo com eles o tempo todo, principalmente com os meninos, porque, olha, testosterona em menina adolescente te dá, eu sei porque eu fui, tá? Te dá uma sensação de imortalidade e de invencibilidade. Juventude é um troço muito perigoso.
Eu acho que não é só uma questão de gênero, não. Eu acho que é juventude. Não. Para homem, adolescente é pior por causa de testosterona, mas não é só... Tem muita testosterona, então. É possível, Marilise, é possível, sempre é possível. Mas você, na juventude, de fato, tem essa sensação de invencibilidade e tudo mais. A gente só não pode esquecer o seguinte: turismo de aventura é perigoso, e se você está fazendo turismo de aventura num país que é conhecido por oferecer turismo de aventura sem nenhuma infraestrutura de segurança para turismo de aventura, você está se colocando em risco. É importante a gente levar em consideração também a responsabilidade das escolhas que a gente faz. Ela se colocou numa situação de risco. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente não tenha que investigar se o governo da Indonésia fez o que tinha que ser feito, quais são as condições da tentativa de resgate, o que aconteceu com esse guia, tudo mais. Agora, se é um lugar sem nenhum tipo de regra, se é um lugar que guias abandonam, quem foi a jornalista, que era jornalista de esporte da TV Globo, que falou que teve a mesma... Maria vai soprar pra mim. Foi a Domitila Becker, não foi? A Domitila Becker, que foi jornalista de esporte da Globo, ela falou isso. Ela foi abandonada na trilha por um guia também, na Indonésia. Então, mas aí que tá, você vai pra Indonésia... vai esperando fazer esse tipo de turismo, chega lá, tem uma trilha que é famosa, que todo mundo faz há anos, que tem uma empresa, que tem um guia, que vai te levar, e aí tem... eu acho, hoje, olhando para essa trilha, eu não faria de jeito nenhum, tá? Eu já não sou uma pessoa muito trilheira. Eu não sou nada trilheiro. As trilhas que eu consigo fazer são fraquinhas, são tranquilinhas, essa coisa de acampar no meio do caminho e tal, não é para mim. Mas ela viu ali uma empresa vendendo aquele passeio. Então, assim, tem gente ganhando dinheiro com isso, independente da Indonésia ser um país pobre, que precisa responder por isso, porque, assim, ela ficou desaparecida, né? Ela caiu. E aí disseram que as condições climáticas estão impedindo o resgate. Mas o parque continuou aberto, as pessoas continuaram ali se arriscando. E essa empresa continuou ganhando dinheiro. É um país perigoso. Então, mas assim, isso precisa ser cobrado, porque ela pode ter visto... ela pode não ter avaliado exatamente qual era a estrutura do lugar. Mas ela chegou lá, tinha uma empresa, uma trilha que é feita há anos, um monte de gente que faz. Ela pode não ter percebido o quanto era perigoso. E ela pode não ter tido essa percepção exatamente porque tem essas pessoas ganhando dinheiro com isso. Falando, vai lá, é bom, olha lá o alto do vulcão, assim. Então... Turismo de aventura é perigoso. Vai fazer turismo de aventura, manda ver, se informa muito sobre... Eu acho que isso é uma coisa meio básica. Se informa sobre que lugar do mundo você está se metendo. Gente, o mundo é diferente daqui. Você está num lugar que não fala a sua língua, que tem bichos diferentes, que tem... Você precisa saber onde você está pisando. Você viaja para o mundo, leia sobre o lugar que você está indo, entende? Se informe. Isso é importante.